Amém. Você sabe o que é ingratidão? Você já teve o desprazer de conhecer e conviver com pessoas que não reconhecem o afeto, o bem ou a ajuda concedida a ela por outras pessoas? Já teve a tristeza de conviver com gente assim? É algo muito ruim. A ingratidão é um pecado terrível. Mas o contrário é uma bênção. Aleluia. O contrário da ingratidão é uma bênção. Você conhece e convive com pessoas que reconhecem o favor que recebem dos outros. Como é bom conviver com pessoas que não apresentam dificuldade de expressar gratidão, de reconhecerem o favor ou o afeto que recebem de outras pessoas e expressam esse reconhecimento e essa gratidão. Para mim e para você, qual o peso, qual a importância, qual o significado de gratidão para a sua vida? Você tem por hábito agradecer o bem que você recebe, o favor que você recebe de outras pessoas? Como que você expressa gratidão? Dependendo da situação, você compra um presente, uma caixa de bombom. Do jeito que eu gosto de bombom, eu sempre penso que a outra pessoa vai gostar também. Mas às vezes a gente quer fazer algo que a outra pessoa sinta-se feliz. Então, qual a importância dessa atitude, da gente expressar esse agradecimento de uma forma mensurável, que a outra pessoa possa reconhecer que nós estamos sendo gratos? Especialmente para nós que assumimos publicamente um compromisso com Jesus, como que nós expressamos a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de uma forma mensurável para o nosso Senhor? Você já agradeceu a Jesus pelas bênçãos recebidas hoje? Meu querido, se hoje você saiu de casa pela manhã e numa hora dessas você ainda está vivo, me ouvindo, você tem muitos motivos no dia de hoje para agradecer o seu Criador pela vida, por ainda estar respirando, pela bênção dos vários livramentos que Deus operou na sua existência hoje. Ou você acha que é normal, nesse mundo caído, especificamente no Rio de Janeiro, ficar mais de 24 horas sem ser acometido por uma tragédia? Você acha que isso é normal? Você acredita mesmo que isso é normal? Ou pior, você acredita que mesmo vivendo na República dos Companheiros, você, aí até as crianças estão por dentro, você acredita que vivendo num mundo que jaz do maligno, devastado pelo terror do pecado, você acredita que você não merece ser alvo de uma tragédia, de uma desgraça? Querido irmão, irmã, se estamos aqui vivos, com boa parte das nossas funções vitais funcionando, mesmo que relativamente, se a gente conseguiu se alimentar bem no dia de hoje, se os nossos queridos ainda estão passando bem no dia de hoje, então eu e você temos muitos, mas muitos motivos para agradecer ao nosso Criador, amém? Porque Ele está sendo muito bom com a gente, muito bom. Foi com esse entendimento de que o Criador é graciosamente bom com os seus, concedendo bênçãos que nós não merecemos receber, que um grupo de colonos americanos no século XVII organizou uma celebração de gratidão especial a Deus. Como vimos no vídeo no início aqui da noite, tinha tudo para eles morrerem, tinha tudo para dar errado. E Deus foi gracioso para com eles de uma forma impressionante. E eles realizaram então uma celebração especial de gratidão a Deus. Com o passar dos anos, essa celebração se tornou algo tão relevante, tão importante para a cristandade, que se tornou uma data oficial no calendário da cristandade. Intencionalmente nós lembrarmos de separar um dia para formalizar, para a gente nos obrigarmos a lembrar de que Deus é bom e só Ele é digno da nossa gratidão.
Mas afinal, o que é graça? Essa palavra tão mencionada nas Escrituras, o que significa? Teologicamente, graça é um favor divino não merecido, mas concedido por Deus. Graça é algo, é um favor, um bem da parte de Deus, que sabemos, damos consciência que vem da parte de Deus, mas é uma bênção que nós não merecemos ter acesso, que a gente não merece receber. Ou seja, o Criador do universo não nos deve nada, mas Ele é bom, Ele é bom. Um Deus que se importou com a nossa tragédia, com as confusões que nós mesmos criamos. Ele é um ser pessoal, com um caráter indescritível, que se importa até com aqueles que não se importam com Ele. Porque até o ateu, quando acordou hoje, pela manhã, foi agraciado pelo Senhor. Se fosse por merecimento, a única coisa que deveríamos receber da parte de Deus é a sua ira santa e justa. Criaturas que já nascem inimigas dele, vão arrogar para si algum tipo de bênção desse que a gente nasce considerando inimigo? A gente não merece nenhum favor daquele que nos criou. Se alguém aqui deve alguma coisa, somos nós quem devemos ao nosso Senhor. João Batista chegou a essa conclusão, e ele afirma no início do Evangelho de João, não o Batista, mas João, o apóstolo. João Batista afirma: o ser humano não consegue ter nada se do alto não lhe for concedido. A gente não consegue ter nada na nossa existência se Deus não conceder vida, saúde, inteligência. Lamentavelmente, nascemos num estado tão miserável, soterrados em tanto egoísmo, que muitos não sabem nem a quem agradecer. Que estado de miséria terrível é essa? Subir o costão ali em Taquatiara, contemplar o nascer do sol e não saber, não ter a quem agradecer. Tem gente que passa por esse drama, de acreditar que o caos, que a desorganização do universo criou Itacoatiara. Que tristeza vislumbrar a beleza da criação e não saber a quem agradecer. Meus irmãos, Deus é tão bom que mesmo quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, delitos, desobediências, Ele graciosamente nos deu o Filho do seu amor, o amado dos céus, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas pela graça tenha a vida eterna. Por meio da graça de Cristo, a gente recebe perdão dos pecados, a gente recebe a iluminação do alto, a gente passa a ter consciência de quem nós somos, de quem Ele é. Isso é libertador. Jesus nos salva não só da ira santa e justa, mas Ele nos salva da nossa perdição, das nossas confusões. Cristo nos reconcilia com Deus, por isso temos a paz do Senhor, por isso podemos cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor, porque Jesus nos reconciliou com o Pai, com o Criador. Pela graça somos adotados como filhos legítimos e passamos a viver em novidade divina. A graça divina começa a nos ajudar diariamente em nossa luta por uma vida separada para Deus, para agradar ao Senhor, para expressar gratidão ao Senhor. Não existe, queridos, não existe outro Deus tão pessoal e gracioso como Jesus. Nenhuma outra expressão de fé, nenhuma outra forma de religião apresenta para o ser humano um Deus tão pessoal, tão gracioso como o nosso Senhor Jesus. Em qualquer outra expressão de fé, você, criatura perdida, confusa, equivocada, desorganizada, desordenada, é que tem que se virar para alcançar em algum momento o favor divino. No cristianismo, o Deus que se importou fez o que nós nunca teríamos condição de fazer. Somos salvos pela graça, por isso nós estamos aqui reunidos nessa noite, para nos lembrar disso intencionalmente e prestarmos um culto de ações de graça ao Senhor, para render louvores de gratidão ao Deus da nossa salvação. E o que é prestar ações de graça ao Deus? Essa expressão se refere a quê?
a esse reconhecimento de que o Senhor é muito bom para a gente, que o Senhor concede coisas para a gente que nós não merecíamos receber, mas como é bom receber, irmãos. Como é bom sermos alvo do amor e do cuidado e da paciência do nosso Deus. Porque a gente tem que fazer isso. Por que a gente tem que prestar ações de graças ao Senhor? Você alguma vez já se perguntou isso? Por que eu tenho que cantar louvores de gratidão? Por que eu tenho que falar para Deus, como é bom te servir, como é bom te seguir, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem me dado? Você já se perguntou? Ou só eu que tenho essas crises? Então eu me perguntei, por que eu tenho que fazer isso? E aí, em primeiro lugar, eu quero pedir para você abrir o texto da nossa meditação, que está lá em 1 Tessalonicenses 5:18. 1 Tessalonicenses 5:18. O apóstolo Paulo responde aos meus questionamentos. Por que devemos prestar ações de graças a Deus? Em primeiro lugar, achou a passagem? Aguarde um pouquinho que a gente vai ler daqui a pouco. Em primeiro lugar, por que eu tenho que prestar ações de graças a Deus? Eu e você também. Porque é uma ordem bíblica. Porque é uma ordem apostólica. Porque a Bíblia está mandando eu e você fazermos isso. Toda a Escritura nos ensina a sermos gratos e a expressarmos intencionalmente a nossa gratidão a Deus. A Bíblia, do início ao fim, ensina a gente a formalizar isso, a mensurar isso, a dar concretude à nossa expressão de gratidão a Deus. O livro dos Salmos nos apresenta diversos textos de gratidão, diversos poemas e músicas de gratidão. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus rendendo graças ao Deus Pai em diversas ocasiões. São várias passagens nos evangelhos que revelam Jesus agradecendo e dando graças a Deus antes das refeições, antes de operar milagres, ao celebrar a primeira ceia. Esses exemplos fizeram os apóstolos a seguirem o seu modelo. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever uma carta com instruções pastorais para os seus irmãos em Tessalônica, ele redige essa passagem que nós vamos ler agora, 1 Tessalonicenses 5:18. Jonatas até falou, a gente não combinou, mas todo mundo falou os textos bíblicos que eu vou usar hoje aqui. Em tudo deem graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Em tudo, quando Paulo fala em tudo, em todas as ocasiões, como o André e a Carla falaram aqui, sendo curado ou não sendo curado, em tudo deem graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para a vida de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo está ensinando aos seus irmãos que não pode ocorrer nenhum momento de interrupção do nosso relacionamento com o Senhor. Não é porque a nossa expectativa não foi atendida, não é porque você está momentaneamente se sentindo frustrado, que você não vai expressar gratidão ao Senhor, ou seja, você não vai se manter agarrado com o Senhor. Paulo está dizendo que em tudo, não pode ocorrer nenhum declínio, nenhum distanciamento, não pode ocorrer nada que atrapalhe essa constância, essa intimidade tua com o Senhor. Em todas as situações da vida, deem graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus para a vida de vocês. Expressar nossa gratidão a Deus pelo seu cuidado em todas as circunstâncias, é isso que vai nos manter ligados a Ele, agarrados a Ele, independentemente da situação que enfrentamos. Esse é o imperativo pastoral: em tudo deem graças. Não é uma sugestão, não é um pedido, quando você lembrar, quando você puder. Não, é uma ordem bíblica, clara. Isso inclui expressar gratidão a Deus mesmo em meio a alguma aflição. Exatamente o que o Espírito falou ao coração da Andréia. Senhor, muito obrigado, porque a maior bênção, a maior cura, a maior graça eu recebi. Eu tenho o Senhor. Eu posso falar com o Senhor. O Senhor é meu amigo. O Senhor expressa o seu cuidado através dos meus irmãos. Senhor, muito obrigado. Quem está em Cristo, André também falou isso aqui. André, você viu o meu sermão? Quem está em Cristo é mais que vencedor, meu irmão.
Em tudo dar graças, é acolher, é reconhecer que a providência divina sempre coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Jó entendeu isso: o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Depois Paulo vai falar lá em Romanos 9, pode o barro falar para o oleiro o que ele tem ou não tem que fazer? E aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e não vou ter misericórdia de quem eu não quiser ter misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou conversando com o Senhor. Por mais que muitas vezes a gente não entenda, e às vezes a gente não quer dar graças a Deus mesmo, que a gente fica inconformado com algumas situações, porque a gente cria uma expectativa, às vezes lícita mesmo, e aí aquela expectativa não sai do jeito que a gente planejou, e a gente, ao invés de falar em tudo dar graça, a gente fica falando em tudo desgraças, né? Mas Paulo está explicando aqui, Paulo vai deixar claro qual é o motivo, por que eu tenho que fazer isso? Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. E se isso é vontade de Deus para a minha vida, porque isso é bom para a gente. O Deus Criador quer que façamos isso em todas as situações, que é para a gente não pirar, que é para a gente não perder o foco, que é para a gente não desorganizar os nossos afetos. A prática de prestarmos ações de graças ao nosso Senhor é fundamental para o fortalecimento da nossa fé, para a nossa sanidade física e espiritual. Um coração grato fica protegido do pecado da ingratidão e dos lábios que murmuram. Irmãos, ingratidão, quando um ser humano passa a ser ingrato, ele já perdeu a humanidade há muito tempo. Uma criatura ingrata se assemelha muito mais a um monstro do que a um ser humano. Até animais irracionais expressam gratidão quando são salvos de armadilhas. A gente vê agora no Instagram, parece um Discovery Channel aquilo, você vê os bichinhos pedindo ajuda, aí a pessoa vai lá, solta o bichinho da armadilha, ele volta para agradecer. E tem ser humano que não agradece. Paulo conclui essa instrução pastoral com o seguinte entendimento: se a gente está ligado em Cristo Jesus, então tudo o que nos acontece está debaixo da providência divina. Tudo que envolve a nossa vida está debaixo do conhecimento, da soberania, do cuidado do nosso Senhor. Amém? Então, prestar ações de graças passa a ser uma oportunidade para a gente ficar ainda mais perto de Jesus, da gente lembrar de Jesus, da gente lembrar do favor do Senhor, da gente lembrar de onde que o Senhor nos tirou, onde que o Senhor te encontrou. Nós não seríamos irmãos se Jesus não tivesse entrado na nossa história. Dificilmente você gostaria não sei se ainda gosta, né? Mas você não gostaria de andar comigo se eu não tivesse sido alcançado por Jesus. Mesmo alcançado por Jesus, tem gente que tem dificuldade de andar comigo. Vai orando aí pelo pastor e pela esposa do pastor, né? Olha lá, minha esposa fez assim, ó. Mas expressar ações de graças se tornam oportunidades para nós estarmos ainda mais perto, mais próximos do Senhor. Paulo está exortando a gente, está falando: igreja de Cristo, vocês devem ser gratos a Deus em todas as circunstâncias, porque se você é de Jesus, tudo está sendo gerenciado, a sua vida está sendo cuidada pelo Senhor. Se você está passando, enfrentando algum problema, esse problema é do Senhor. Apesar de nós, Jesus nos alcançou com a sua salvação. Aleluia, aleluia. Vocês agora estão ligados em Cristo, então acorda, preste atenção. Essa é a maior bênção, é a maior graça que um ser humano pode esperar alcançar do Criador. A mais imensurável, inefável, indizível bênção que Deus poderia conceder a um ser caído, vindo do barro. O que Deus nos concedeu através de Jesus é maior e melhor do que tudo que existe no universo, do que qualquer cura física que eu e você possamos carecer, necessitar. Mesmo que você nesse momento esteja enfrentando algo humanamente aterrador, desagradável, desafiador, Paulo afirma que a parada agora é diferente. Você é de Jesus. Jesus sabe porque Ele está fazendo você passar por isso.
E outra, mesmo que todas as suas expectativas sejam frustradas, se Ele te salvou, essa é a graça maior. Sua vida está guardada por Ele, aonde? No esconderijo do Altíssimo, na sombra do Senhor, o Onipotente, somos chamados a descansar, aleluia, aleluia. Eu prefiro mesmo despedaçado, cego, descansar na sombra do Onipotente, do que inteirinho, com tudo funcionando, queimar numa eternidade longe do meu Senhor. Mesmo que hoje eu esteja atravessando o vale da sombra da morte, eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Por isso, igreja querida, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Não existe maior favor divino para a gente do que a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Guarde essa verdade da graça divina e agradeça a Deus todos os dias por esse sumo bem, por esse presente dos presentes. Se você está ligado em Cristo, se você pertence a Jesus, então agradeça: Senhor, tudo que está acontecendo na minha vida está debaixo dos seus olhos, está debaixo do teu cuidado, eu te agradeço por isso. Jesus é o soberano. Em segundo lugar, por que a gente deve render graças a Deus? Porque tudo que Deus manda a gente fazer é bom. Tudo que Deus manda, eu e você, tudo que a palavra manda a gente fazer é bom. Bom para quem? Para a gente. O maior beneficiado com isso somos nós. Expressar gratidão a Deus é bênção para a gente. Deus não precisa de nada da gente. Deus nem está carente, Ele não precisa desse culto, Ele não precisa da nossa adoração, Ele não tem carência, Ele não precisa de bajulação. Deus não precisa de nada para a gente. Quem que precisa disso? Nós. Ele manda a gente fazer isso porque expressar gratidão, acima de tudo, mantém a gente humano, mantém a gente no nosso lugar. Eu reconheço que sou criatura. Quando eu tenho alguém para agradecer, eu reconheço que eu sou frágil, limitado, dependente dos meus irmãos e completamente carente da graça de Deus. Então expressar gratidão é importantíssimo para manter a gente no lugar. Temos que render graças a Deus porque tudo que Ele nos manda fazer é bênção para a gente. O salmista entendeu isso no Salmo 92, o escritor constata essa verdade e escreve o seguinte: como é bom render graças ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Aleluia, como é bom. Irmãos, expressar gratidão a Deus é muito bom. Isso nos ajuda a entender quem nós somos e quem Deus é. Quando a gente rende graça a Deus, nossa alma é lembrada disso, de que nós somos frágeis, dependentes uns dos outros. Me chamou muito a atenção do testemunho das nossas irmãs, da importância das células, de como a igreja é importante nesse momento, e revela o quê? Nós somos dependentes uns dos outros e totalmente carentes de Deus. Ter esse entendimento já cura a nossa alma e as nossas emoções de uma série de doenças. Render graças a Deus é muito bom porque essa atitude mantém os nossos pés no chão e os nossos olhos em quem? Em Cristo. Por isso o salmista escreveu: como é bom render graças ao Senhor, como é bom. E se Jesus, o plenamente humano, rendia graças ao Deus Pai, então seus discípulos, seus imitadores, têm que fazer o mesmo. Se Jesus rendia graça, seus discípulos, seus imitadores, precisam fazer o mesmo. É bênção, isso é sinal de sanidade mental e de sanidade espiritual. Em terceiro lugar, render ações de graças a Deus é importante porque essa atitude nos inspira a sermos graciosos com outras pessoas. Amém? Você que é alvo da graça de Deus, em algum momento o Espírito Santo vai te inclinar a estender essa graça para outras pessoas. É esse exercício que a gente vive em comunidade. Quem recebe tanta bênção da parte de Deus é inspirado, é orientado pelo Espírito Santo
a compartilhar parte dessa graça, parte dessas bênçãos com outras pessoas. Todo aquele que é alvo desse cuidado gracioso do Altíssimo tem o desejo de compartilhar, e isso é expressão de gratidão. A gente tem que desejar tratar o próximo com a mesma graça que é tratado por Jesus. Cultivar um coração grato a Deus tem que nos inspirar a ajudarmos as outras pessoas, da mesma forma que Jesus nos ajuda nas nossas aflições. E já que eu comecei a falar de ajudar alguém é uma aplicação prática. Vamos para as aplicações práticas. Como que a gente presta uma ação de graça ao Senhor? Como a gente pode e deve fazer isso no nosso dia a dia? Primeira aplicação: através de orações, cânticos e testemunhos públicos de gratidão. Através de orações, cânticos e testemunhos públicos de gratidão. A Bíblia nos ensina a rendermos graças ao Senhor em todo tempo, todo dia. Exatamente da forma como estamos fazendo aqui. Nos reunimos para cantar louvores de gratidão, fizemos orações de gratidão, ouvimos testemunhos públicos de gratidão. E por favor, receba com carinho mais uma sugestão pastoral. Tenha um caderno, formalize isso, arrume um caderno ou bloquinho de notas do seu celular e faça um diário da gratidão. Crie um diário da gratidão a partir da data de hoje, onde você vai escrever coisas e situações ao longo do ano pelas quais você deve agradecer a Jesus. Depois essas anotações vão se transformar num testemunho público de gratidão. Imagina em novembro do ano que vem você acessar novamente esse diário e constatar o que Deus fez na sua história, na sua vida ao longo desse ano. Faça esse teste, experimente, faça essas anotações, faça esse registro de novembro de 2024 até novembro de 2025. Ano que vem isso vai se transformar num memorial de gratidão, de expressão de ações de graças ao Senhor. Com certeza isso vai abençoar a muitos. O pecado afetou tanto a nossa mente que quando o pastor faz essa pergunta, alguém tem um testemunho para dar? Aí o HD buga, né? Algumas coisas, não sei o que Deus fez na minha vida, não sei, eu não lembro. Animal, você está vivo, ainda está até falando. Então, essa parte você deleta da pregação. Essa é a parte que você tem que orar pelo pastor. Mas a parte boa é, cria um diário da gratidão, crie aí no seu celular um bloco de notas, crie experiências que você vai desfrutar com o Senhor ao longo desse ano, que o Espírito vai falar para você, o Senhor te livrou de uma agora, o Senhor te concedeu uma bênção agora. E aí no ano que vem, quando a gente se reunir, quando o Jonatas mandar aquela mensagem para a célula, você vai ter uma porção de motivo para expressar gratidão ao Senhor, amém? Segunda aplicação, como prestar ações de graças a Deus. Como eu falei aqui, seja gracioso com o seu próximo, amém? Seja gracioso com o próximo. Glória a Deus pela vida das células que expressam essa gratidão ao Senhor, cuidando dos seus. Seja gracioso com o próximo, com outras pessoas à sua volta. Isso é uma maneira maravilhosa de nós expressarmos gratidão a Deus, é tratando o nosso próximo com a mesma graça que a gente recebe de Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso, isso alegra o coração do Pai. Se Jesus mandou a gente, o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo, você está expressando louvor de gratidão a Deus. Jesus depois vai falar em João, aquele que tem os meus mandamentos e os vive, os guarda, pratica, esse é o que me ama. Então estenda ao seu semelhante uma parte do favor que você diariamente recebe do nosso Senhor. Porque isso também é uma ordem bíblica. Em Gálatas 6, o apóstolo Paulo ordena, não se canse de fazer o bem a outras pessoas. Amados, muitas crises, preste atenção, muitas crises, sejam elas fraternais, ou seja, crises de relacionamento entre irmãos, ou conjugais, crises entre cônjuges, marido e mulher, seriam resolvidas, muitos relacionamentos feridos seriam curados,
se nós tratássemos uns aos outros com graça, concedêssemos ao outro o que? O favor não merecido. Jesus te trata do jeito que você merece? Por que você acha que pode tratar o seu irmão de uma forma diferente? Se nós, cônjuges, irmãos, filhos, pais, tratássemos uns aos outros com graça, com a mesma graça, paciência que Jesus trata a gente, meus irmãos, que comunidade saudável nós viveríamos. Os farmacêuticos iam ficar desesperados com a gente, porque a gente não ia mais jogar as caixinhas de Rivotril. Não quero mais saber disso não. Graça, favor não merecido, amor. A esse respeito, o apóstolo Paulo nos instrui da seguinte maneira, para não ficar num campo genérico, assim, material. Tá bom, o que é tratar o outro com graça, pastor? Colossenses 3, a partir do versículo 12, uma passagem que eu uso muito nos casamentos. O apóstolo Paulo, mais instruções pastorais, ele diz o seguinte: como povo escolhido de Deus, santo, ou seja, separado e amado por Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, trate o outro como se o outro fosse maior que você, paciência. Meus irmãos, como Jesus é paciente comigo, como que eu ouso não ser paciente com os meus irmãos? Então Paulo fala aqui, trate o outro com bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros, ou seja, dê suporte para o outro, não é aquela, tem que suportar esse pastor de novo, não é isso não, é dar suporte, vou orar para esse pastor, vou orar pela vida da Deise, é isso, suportem-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem com que padrão? Conforme o Senhor lhes perdoou. Meus irmãos, isso é tratar uns aos outros com graça. E quando eu faço isso, eu estou expressando gratidão a Deus. É como se eu estivesse falando, Senhor, muito obrigado, porque pela forma como o Senhor me trata, eu estou me esforçando para tratar o meu irmão dessa mesma maneira. Se Jesus nos atende em nossas aflições e usa todas as circunstâncias para o nosso bem, por que a gente não pode fazer isso para o nosso próximo? Então, essa constatação de que somos alvo do amor e da graça de Deus, isso precisa nos inspirar, isso precisa aquecer o nosso coração, a gente fazer o mesmo pelo outro. Essa prática, essa atitude vai transformar a vida da gente, como eu falei no início, num culto diário de ações de graças a Deus. Isso glorifica a Deus, isso alegra o coração do nosso Pai. Amém? Que o nosso Senhor continue renovando a sua graça e a sua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a vida da Igreja Oceânica, e que no céu sejamos conhecidos como a igreja que ama render graças ao nosso Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para a vida de vocês em Cristo Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado pela graça da salvação. Senhor, obrigado por essa e por tantas bênçãos que não merecemos receber, Senhor, mas o seu amor insiste em nos conceder. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso encantamento, Senhor. Na verdade, o nosso deslumbre. Como é bom ter um Deus como o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Recebe o nosso louvor, o nosso agradecimento, a nossa adoração, Senhor. Muito obrigado por nos ensinar a vivermos no caminho da gratidão, Senhor. Ajuda-nos a entrarmos sempre na sua presença com ações de graça, Senhor, e ajuda-nos a compartilharmos isso uns com os outros, a estendermos essa graça, esse amor para as outras pessoas, Pai. Por favor, te agradecemos por tua bondade, pela força que o Espírito Santo nos concede para buscarmos uma vida santa, para lutarmos por uma vida que te agrade em todo o tempo, Senhor. Muito obrigado por seu cuidado gracioso. Como falei aqui, Senhor, que no céu esse povo que se reúne aqui seja conhecido como a igreja que ama render graças ao teu nome, Senhor. Muito obrigado. Recebe essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue